estava aí como prisioneiro. Mas ele era o homem de Deus. Paulo era de Deus. E ele, sendo homem de Deus, como a palavra de Deus diz lá no livro de, acho que é 1 Epístola de João, capítulo 2, acho que é versículo 27, negócio assim. Como toda pessoa de Deus, nós temos uma missão que fala com a gente. A Bíblia diz o seguinte: vós temos a missão dos santos, não é isso? Você não precisa de ninguém te dizer que essa missão ela vai guiar você. No meio do percurso que eles estavam indo, né? Eles estavam levando Paulo e mais um montão de prisioneiros presos, né? É como se fosse assim, às vezes a pessoa que não é presa, aí transfere de um presídio para outro. É mais ou menos assim, estavam transferindo Paulo com outros presos para outro lugar onde ele se preso. Mas no meio do caminho, no meio do caminho começou, o tempo começou a ficar estranho, né? E o Paulo, ele sentiu como homem de Deus que aquela viagem tinha que tomar um curso diferente. Então Paulo foi lá tentar aconselhar o pessoal a fazer de outro jeito. Mas o pessoal já estava acostumado daquele jeito. Quem vai dar ouvido ao prisioneiro? E eles continuaram insistindo. Aí aqui, aonde é que deu? No 2, embarcamos nós em um navio argentino, partindo e navegamos pelos lugares da costa marítima, não, da costa da Síria. Estando conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. E chegamos no dia seguinte. E chegando no dia seguinte a Sidônia, em julho, tratando Paulo humanamente, me permitiu viver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo do Chipre, porque os ventos eram o que, pessoal? Contrário, é isso? E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, da Lícia. Achando ali o centurião no navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegasse vagarosamente, havendo chegado apenas de frente de inimigo, não é isso? Não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmônia, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, dentro do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado.
ser mestre, a pessoa pode ser muito sábia, pode ter vários diplomas. Isso não vai superar uma pessoa que tem o Espírito de Deus, gente. Porque ali estava vários, vamos dizer assim, profissionais naquela área, né? O Paulo era um prisioneiro. Mas a diferença é que o Paulo, ele tinha o Espírito Santo de Deus. E a unção que estava sobre Paulo já estava avisando que aquilo ali estava perigoso, até para a vida deles. Estão entendendo? Aí é que eu queria que você entendesse a importância que tem você ouvir uma pessoa de Deus. Eles estavam contando com a sabedoria humana, do piloto, do mestre. Estão entendendo? Ele não estava enxergando, espiritualmente falando, perigo. Mas tinha uma pessoa ali, de Deus, que Deus já estava mostrando o que ia ser lá na frente. Mas eles não deram ouvido. Sim, entendeu? A gente tem que ver o homem ou a mulher de Deus, Deus ele dá uma visão do que é lá na frente. Aí o que você faz? Você já vai ouvir aquele conselho, você vai procurar colocar em prática. Você não vai esperar o mal acontecer para colocar em prática. Você está entendendo? Se Deus já usou a pessoa para avisar. Aí o Paulo falou, olha pessoal, essa navegação vai ser perigosa para a nossa vida, para o navio, para as carros, mas eles não, ele preferiu dar ouvido ao mestre, entre o mestre e o prisioneiro, para pegarem um cara bem estudado, né? E o presidiário vai acreditar em quem? Só que o Paulo, ele estava prisioneiro, não é que ele cometeu um crime. Ele estava prisioneiro porque ele estava pregando o Evangelho. E o demônio estava usando aquele pessoal lá para tentar calar de tudo quanto é jeito igual o Paulo. Você entendeu? O que eu queria que você prestasse atenção. Nunca deixe de ouvir uma pessoa, pessoal, que tem o Espírito de Deus. Porque ele mostra as coisas. Se vai dar certo, se não vai. Quantas pessoas já orientei? Deixa eu ouvir direitinho, deixa a chuva quietinha, presta atenção aqui, pessoal. Quantas pessoas já orientei? Vai por esse lado, não vai. Cuidado, esse relacionamento é de Deus, esse não é. Alguns ouviram o que deu certo, outros ouviram o que deu errado. Depois até se arrependeu. E outros não ouviram. Uns ouviram o que deu certo, e não ouviram o que deu errado. Estão entendendo? Porque a pessoa vai orar, Deus vai dar a direção certa para o pastor orientar você. Aí você não aceita, aí dá. Glória a Deus, amém? Aí ele está falando aqui, vamos lá. Mas o centurião cria mais no piloto do que no mestre, cria mais no piloto. E no mestre, o que ele dizia Paulo. E como aquele corpo era pouco para governar, e os mais deles foram de perecer, e se partisse dali para ver se podia chegar à velhice. É isso? Que um corpo de Creta que olha para a boca da árvore
Mas daqui a pouco pensaram, ele prisioneiro falou que ia ser difícil. Difícil nada, tranquilo. A gente tem experiência. Não. Porque tudo que Deus gosta de um homem, de uma mulher de Deus, é infalível. Por isso que está escrito, não sei se é lá 1 Samuel, 2 Samuel, que está escrito assim, tudo que o homem de Deus falar, acontecerá infalivelmente. Eles pensaram que estava tudo tranquilo, mas olha o que aconteceu. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Eulaquilão. Aí, está o vento bravamente, veio por nada do pé de vento. E sendo o navio arrebatado, não podendo mais navegar muito vento, dando de mão a tudo, e deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Calma, apenas podemos ganhar o papel. Elevado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo os navios e temendo a darem a costa da Sirte, né? Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviados navios. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Tiveram que ir tirando o peso do navio. Tiveram que ir tirando os pesos do navio, aliviando o navio. Mas o que o Paulo falou? A navegação ia ser pesada. Eles iam acabar colocando em risco lá o que estava no navio, não é isso? Até a vida dele. Não foi isso que o Paulo falou? Aí começaram a aliviar o navio, tirar de desocupar lá, tirar as ferragens. Aí o que aconteceu? A armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma tão pequena tempestade. Gente, preste atenção. Eu falo certas coisas aqui, que às vezes você fala, poxa, é engraçado que a pessoa fala para a gente rir. Não, é verdade. Claro que isso não é uma tempestade, mas caiu uma chuvinha agora, né? Mas essa coincidência está pregando isso aqui, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus botou essa palavra no meu coração, não estava nem chovendo. Eu fui tomar banho para vir para a igreja, e quando eu estava tomando banho, Deus botou essa palavra aqui no meu coração. Você vai pregar isso aqui, entendeu? Aí eu vou pregar, tá? Fica essa mensagem no meu coração já identificada. Não, poxa, pastor, não combina até a pregação comigo. Não. Eu já vim de casa com essa palavra no coração, nem sabia que nem estava chovendo. Mas o nome de Jesus isso aí é só para dar uma refrescadinha para a gente. Já vai passar. Olha isso. Então, vamos lá. E vindo sobre nós uma tão pequena tempestade. Sabe o que aconteceu? Presta atenção. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Eles perderam até a esperança de ser salvos. A situação do jeito que estava séria. Aí eles correram o risco de perder até a vida.
motivo daquilo ali. Eles não ouviram Paulo. Foi isso, pessoal? Eles não ouviram Paulo. Se eles tivessem ouvido Paulo, podia ter evitado isso tudo. Mas quem vai ouvir o prisioneiro? Quem vai deixar de ouvir uma pessoa sábia, instruída, para ouvir um outro assim, presidiário? Mas o Paulo, que era prisioneiro, ele tinha o Espírito de Deus. Você entendeu? O José, ele era prisioneiro também, José. Ele estava preso. Inocente, uma cilada que fizeram com José. O José, preso, quando ele saiu de lá, ele era a única pessoa que foi capaz de interpretar o sonho de Faraó. E ele era uma pessoa que ele teve a capacidade de salvar todo o Egito da fome. Ele tinha uma sabedoria. Sabe o que é aquilo ali? O Espírito Santo de Deus. E olha que o Faraó lá no Egito, ele tinha encantadores, adivinhos, tinha pessoas. Vamos supor assim, eu acredito que o Faraó ele tinha pessoas ali estudadas o suficiente para tentar salvar da fome. Ele não conseguiu. Foi o José que saiu do presídio para virar governador e salvou todo o Egito da fome, da sabedoria que Deus deu a ele. Pastor, o que você quer dizer com isso? Muitas das vezes nós deixamos de ouvir uma pessoa de Deus. Mas não sabe falar direito, erra no português, é sem dente, é careca. Irmão, mas tem o Espírito de Deus, a pessoa pode te ajudar. Não, vou estudar o Torinha, Bernardina, que lá tem doutorado, tem bacharel, é poliglota, fala vários idiomas, aquele ali sabe o que está falando. E às vezes a pessoa tem muito estudo, mas não tem o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? O piloto, o mestre do navio, olha para onde levou eles. Agora estava até perdeu a esperança até de se salvar. O não ter dado ouvido uma pessoa de Deus. Gente, nunca faça isso. Vai com o conselho de Deus. Se Deus está falando, vai para a esquerda, vai para a esquerda, para a direita, vai para a direita. Começa a consertar sua vida. Está errado no seu lugar. Eu vou pedir força a Deus, vou mudar isso aqui. Vai devagarinho, vai orando. Você tem que pedir a Deus. Vai orando. Todo dia você ora por Deus. Hoje de manhã eu falei sobre oração, gente. Nunca deixe de orar. Sempre ore. Eu oro 10 minutos, ora 15. Hoje eu orei 15 minutos. Hoje faz um esforço para você orar 20. Vai aumentando a sua oração. Ora. Ora por você, pela sua vida, pela sua família, pela sua prosperidade, pelo seu bairro, pelos seus vizinhos. Não tem caso aí que às vezes você vê na reportagem? Não os nossos vizinhos, mas às vezes a gente vê aí na reportagem, o vizinho que não dava, ninguém dava nada por ele, pegou uma criança do bairro, estupou a criança e matou. Aí todo mundo fica indignado com o vizinho, não é isso? Meu Deus, é um monstro, mas por que ninguém ora com o vizinho? Talvez se tivesse pessoas ali orando, teria evitado isso. Mas como? Se o cara não presta, aquilo é um espírito que usa a pessoa. Se você está orando, está amarrando, está mandando aquele mal embora, ele não vai conseguir. Porque Deus não deu poder e autoridade para ele só para a nossa família, não, gente. Não, eu cansei de passar na rua. Uma vez eu fui para o Monte das Oliveiras. Aí eu vi andando
ele tinha até um jeitinho de ser lá da Paraíba. Todo respeito, né? Os Paraíba, mas aparentemente ele parecia ser de lá. Ele saiu lá de dentro com um facão desse tamanho. Até aqueles facão que você corta mato, aquelas coisas todas. Ele me sai com um facão desse tamanho. Eu te pico todo, você vai ver só. Ele estava discutindo com outro homem. Não sei que todo lá, sei lá gritando. Não sei se era briga de vizinho, não sei. Mas ele, por quê? Tu tá achando que eu não te pico? Não, entrou lá pra dentro do facão. Eu falei, Jesus. Ele já tinha saído. Quando ele entrou com aquele facão, eu aproveitei que não tinha ninguém, Satanás. Em nome de Jesus, sai desse homem. Solta esse homem. Eu proíbo você de usar essas pessoas para causar morte, tragédia. Eu estou exigindo que você solte esses homens, em nome de Jesus. Falei baixinho no cantinho. Aí eu estou passando, porque isso eu estava passando, eu estava vindo um pouquinho antes ainda da casa, quando eu vi. Quando eu estava passando mais ou menos na direção da casa que ele entrou, ele vinha saindo com o facão na mão. Ah, não mexe comigo não, hein? Me deixa quieto, que não sei o quê. Senão tu vai ver só, me deu sorte. Eu falei, sorte não foi Deus. Aí ele pegou o facão e foi embora. Ah, pastora, mas eu se meter na briga dos outros, se você fizer isso, você vê duas pessoas se matando. Você não vai lá se meter, mas se você não repreender em nome de Jesus, você está em pecado, tá? Que é isso, deputado? Isso é um pecado de negligência. Você tem o poder, você tem a autoridade, tem duas pessoas se matando ali, você podia ter evitado isso. Hã? Já viu quando você passa assim, vê o cara que sofreu um acidente, caiu lá no chão? Aí você não socorre, não faz nada, o cara morre lá no chão? Isso não é um crime de negligência? É a mesma, a pessoa morreu porque você podia ter chamado o socorro, alguém podia ter salvado aquela vida, sim ou não? Quando uma pessoa está lá brigando, quer matar o outro, aquilo são espíritos malignos. A nossa luta não é cá. Aqui é um vizinho, você vê o vizinho, estão se matando lá. Está voando panela, voando para não sei o que, e o bicho está pegando lá. Você podendo repreender. Você não repreende, um mata o outro lá dentro, viciou lá. Você cometeu um pecado. Existem dois tipos de pecado. Pecado quando você não obedece aquilo que Deus falou para você obedecer. E o pecado quando você deixa de fazer aquilo que Deus ordenou que você fizesse. Quando Jesus chamou todos os discípulos, o que ele falou? Eis que vos dou poder, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão nova língua e tal, vai embora. Ressuscitar e expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, de graça receber, de graça dar. Então você não pode ser uma pessoa tímida, não. Você está vendo o cara morrendo ali. Pode até não, mas Satanás, em nome de Jesus, solta essa pessoa. Eu proíbo o espírito da morte de tocar nessa pessoa. Você tem que fazer isso. Hã? É um pecado se você não fizer isso. Entendeu? Então, muitas das vezes, nós deixamos de ouvir uma pessoa de Deus, que tem o Espírito de Deus, que pode ajudar, só porque às vezes a pessoa não é aquela pessoa culta, não teve aquele estudo, mas a pessoa podia salvar outra. Lembra do Pedro e João? Dois homens analfabetos, eles eram iletrados. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Mas ele falou para o homem que estava na porta de um templo, Formosa. Vocês estão prestando atenção direitinho, pessoal? Hã? Tem certeza que estão prestando atenção direitinho? Então, tinha um homem lá na porta do templo, Formosa,
tempo tinha pessoas, sacerdotes, escribas, mestres da lei, doutores da lei, pessoas muito cultas, muito estudados, cheios de estudo. Só que aquelas pessoas, com todas as capacidades humanas delas, elas não conseguiram fazer aquele paralítico andar. E veio dois homens iletrados, analfabetos, nem sabiam ler e escrever, não sabiam. Olhou lá para o homem lá e falou: olhe para nós. Ouro e prata não tem, era tudo também, porque o dinheiro daquela época era ouro e prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. O homem levantou, saiu saltando a noite. Você entendeu? Pastora, a senhora sempre fala aí que Pedro e João eram iletrados. Isso está escrito na Bíblia? Tá. Livro de Atos dos Apóstolos. Irmão, uma passagem aqui que fala bem claro que Pedro e João eles foram presos, né? E lá eles foram fazer lá uma pregação, começou a falar sobre Jesus. E o pessoal lá, eles ficaram de boca aberta de ver a sabedoria de Pedro e João. E aí a Bíblia diz, informaram que eles não tinham medo, eles eram analfabetos. Aí o pessoal ficou assim de boca aberta: como é que esses homens falam tão bem assim, se eles são iletrados? Entendeu? Então, vamos lá. Pessoal, eu estava falando o quê? Eu saí daqui e estava falando do coxo, não é isso? Não estava dando uma pausa, um trechinho do coxo que foi curado na porta famosa? Se eu te falar que eu estou pregando aqui, o vento bateu, eu saí da página, estava na página do coxo. Certo, cara? Não foi que eu botei dentro da gente na página do coxo. Então, pessoal, eu estava falando aqui, vamos lá. E fugiu toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que se não comia. Então Paulo, olha só, ele primeiro deu um conselho e não aceitava, não é isso? Mas ele foi tentar aconselhar de novo. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: foi na verdade razoável, ó varões, ter-me convidado, não, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. Assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar uma ilha. Olha só, o Paulo agora estava explicando direitinho a eles: olha, o anjo que eu sirvo, porque irmão, qual homem que vai sair
pessoas aqui, elas foram salvas também por causa do Paulo. Sabia disso? Porque o Paulo, ele estava aqui dentro desse navio, mas no meio desse navio, no meio desse pessoal, desse prisioneiro, tinha alguém ali que era de Deus, o Paulo. E Deus não ia deixar destruir o que é dele. O que é de Deus, o maligno não pode. Então Deus não ia deixar o Paulo morrer ali. Essas pessoas aqui, eles não estavam querendo ouvir Paulo, estavam nem aí porque o Paulo estava, porque o Paulo era prisioneiro, mas eles estavam vivos por causa do Paulo. Porque o Paulo estava ali. Quem é que foi visitar o Paulo aqui? O anjo do Senhor. Pastor, o que tem isso? O que tem, irmão? Deixa eu te falar. Tem muitas pessoas da tua família, até teus amigos, vizinhos, irmãos, que só no dia do juízo que você vai saber que está vivo por causa de você, sabia? Porque você de Deus, por causa da sua fé. A infidelidade do Jonas, a desobediência do Jonas, quase fez todo mundo que estava com ele naquele navio morrer afogado. Foi? Quase que ele mata todo mundo. Porque o negócio estava bravo ali e a culpa era de Jonas. O Jonas estava em pecado. Quase que todo mundo afunda por causa dele. Já nesse caso aqui, a obediência de Paulo estava salvando a vida dessas pessoas aqui. Estão entendendo? Por causa de você, da sua fidelidade, tem muitas pessoas que às vezes nem conhecem Jesus, parente seu que nem conhece Jesus, mas vai ser salvo por causa de você. Aí ele está falando aqui, ó. Não temais, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Sabe o que significa isso? Esse pessoal todinho que estava navegando com Paulo, estava agora sob a responsabilidade de Paulo. Eles estavam sendo guardados por Deus por causa de quem? Do prisioneiro de Paulo, que era o prisioneiro. Portanto, amados, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. E contudo, é necessário irmos dar uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos, sendo impedidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir daí ao rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, pois, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado um batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse-lhe Paulo ao centurião e aos seus soldados: se estes não ficarem no navio, não poderão salvar. Eles já estavam começando a fazer tudo errado de novo. Estão prestando atenção? Eles já estavam começando. Por isso que a Bíblia, você tem que acompanhar ela. Se você não acompanhar ela, irmão, duvido se tu vai prestar atenção no padrão, não presta.
Porque você começa a ouvir aqui, daqui a pouco você está em outro lugar. Você está lá, não, porque eu tenho que resolver. Você não vai acompanhar a palavra. Isso que é importante você acompanhar ali, você prestar atenção direitinho. Porque isso é uma distraição. Quando o pastor e a pastora falam isso, não é para o seu mal, não, porque você está perdendo Jesus. Jesus é o quê? Jesus é a palavra. Se eu venho na igreja, eu não presto atenção no que Deus está falando, você perdeu Jesus. Aí você sai daqui lá fora, você vai sair vazio ou vazio. Daqui a pouco começa a estar tudo errado, você não sabe o que fazer. E você não prestou atenção no que era para fazer. Sim ou não? Já pensou se esses caras aqui não prestassem atenção no Paulo? Eles já iam fazer tudo errado de novo. Eles estavam pensando em pular do navio e sair, porque eles estavam achando que ali ia achar algum lugar para eles ficar por ali. Se eles não prestam atenção em Paulo, eles iam morrer. Porque Paulo falou para ele: quem sair do navio vai morrer. Mas se eles tivessem distraído, ou distraído, pulou. Não, mas Paulo falou que não era para pular. Eu nem ouvi, já era. Não, a palavra de Deus, a gente não pode se distrair na hora da palavra. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, desejando que viesse o dia, não? Oi? Entendi, né? Não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do papel e o deixaram cair. Dessa vez, o que eles resolveram fazer? Dessa vez eles resolveram obedecer o Paulo. Eles perceberam que mesmo Paulo sendo prisioneiro, Deus estava usando Paulo. Eles já viram, poxa, eu não obedeci o Paulo, não obedecemos o Paulo, nós não ouvimos ele a primeira vez, deu errado. O que eu vou fazer? Dessa vez eu vou obedecer. Irmão, sabe por quê? Você tem que perceber. De repente, poxa, meu pastor, minha pastora, falou, Deus usou ele, usou ela para falar, eu não ouvi a primeira vez, deu ruim. Então, dessa vez eu vou obedecer. Você tem que ir despertando para a obediência. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Que se a gente ouve o negócio de Deus e continua fazendo errado, vai dar errado. Eles perceberam o seguinte: esse homem é um prisioneiro, ele pode até ser um prisioneiro, mas Deus está com ele. E Deus usa ele, porque ele falou a primeira vez, a gente não obedeceu, quase que a gente morre. Então a gente vai fazer o seguinte: mesmo ele sendo prisioneiro, não vamos arriscar não, corta isso aí, ninguém sabe na vida. Eles entenderam que para eles sobreviver no meio dessa tempestade, eles precisavam ouvir o Paulo que estava sendo usado por Deus. Essa tempestade também é um mundo, gente. Como assim? No mundo não tereis aflições? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Você para vencer aí a doença, a violência, os mal que tem hoje em dia, você precisa ouvir uma pessoa de Deus. Você precisa ouvir a orientação para você sair, desse mundo, para você sair aqui desse mundo, você sair salvo. Você não perder a sua vida. Estão entendendo? Sim ou não? Eles entenderam, vamos ouvir isso, vamos arriscar, não. Aí o que aconteceu? Não podereis salvar. Então os soldados cortaram os cabos de papel e deixaram cair. E enquanto
dizem alguma coisa, dizendo: eja hoje o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Porque nem um cabelo cairá da cabeça de vós. Às vezes a gente dá uns conselhinhos aqui na igreja sobre alimentação, não dá? Gente, cuidado, que vocês vão comer aí, né? Procura se alimentar direitinho, tá? Ah, pastor, que se meter na nossa vida, pastor, que se meter na nossa. Até isso Deus se preocupa. Até isso Deus está usando Paulo. Você entendeu? Porque o que adianta? Eu vou morrer no naufrágio, mas morrer de fome. Hã? E essa é acreditada, na dor, morreu na areia. Não ia morrer no naufrágio, mas ia morrer de fome. Tem gente, eu vou aproveitar essa oportunidade, tem gente que não come um arroz, um feijão, uma mistura, uma fruta, a pessoa só vive de lanche. Um dia hambúrguer, outro dia mais não sei o quê, irmão, isso não vai sustentar. O nosso corpo não foi feito para ser alimentado com lanche. Senão Deus não tinha criado arroz, não tinha criado feijão, não tinha criado a fruta, leite. Deus ia criar o quê? Batata frita. Você está entendendo? Deus ia criar essas coisas. Cachorro quente, salgadinho. Não foi isso que Deus criou. Então tem pessoas que não comem. Isso também é uma coisa muito séria. Porque Jesus Cristo, Ele já te deu saúde, sim ou não? Já deu? Mas você tem que cuidar dela. A pessoa não come feijão que não tem ferro. O sangue da pessoa vai virando água. Estão prestando atenção direitinho? O sangue da pessoa vai virando água. Por falta de ferro, por falta de vitamina. Quando eu estava lá atrás, na época que eu era menino, eu comecei a beber. Só que não era por causa da bebida. Eu, por causa da bebida, eu quase não comia. Sabe o que eu comia? Tira gosto. Não tira gosto de nada. Também para que você vai beber cerveja, quando não tira gosto, eu vou beber. Não é isso? Bota o gosto e vou tirar o outro. Não? É melhor não beber. Aí ela pegava um pedacinho de queijo, umas rodelinhas de azeitona, era isso que eu comia na porta da barraca, eu não comia direito. Gente, preste atenção aqui. Sábado de manhã, saía de casa, ia para a barraca, sábado de manhã. Ali eu ficava o dia todo na barraca. Eu tinha um namorado naquela época que ele gostava de pagode, ele tocava pagode. Era o dia todo aquele pagode. O dia todinho, ele bebia também, eu bebia. Porque esse pagode ao vivo, eu só saía de lá de noite. E eu não comia nada, beliscava um negocinho daqui, um negócio era só cerveja, cachaça. Aí, teve uma vez que tudo quanto eu machucado meu, se eu me ralasse, aquilo virava ferida. Um mosquito me mordia, o troço virava formiga, virava... mosquito me mordia, virava ferida. Mas, irmão, abria aquelas feridas, ficava minando água. Aí todo mundo, mas estou esquisito. Botando ferida começou a dar no meu corpo.
Sem brincadeira nenhuma. Aí eu fui lá no médico, quando eu fiz o exame, o médico falou para mim assim, olha, você come, você sabe o que é mais ou menos. Vocês estão prestando atenção nisso aqui, gente? Isso é sério. Aí daqui a pouco, Deus me perdoe, isso não vai acontecer, mas se soubesse quantas pessoas já vi aí, tendo que ficar no hospital, tomando um montão de bolsa de sangue por causa de anemia. Ah, mas Jesus já levou a anemia, mas irmão, mas Deus deixou também o feijão para combater a anemia, tem ferro, beterraba, você tem que comer. Aí o médico falou assim, você se alimenta direitinho? Eu falei, olha, mais ou menos. Ele falou, eu fiz um exame aqui, e teu sangue está na coluna. Você tem que comer. Aí passou lá uns papos ferrosos para mim e tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha irmã. Nessa época eu estava na casa da minha irmã, lá em Mesquita, na Argentina. Aí ela, não, eu vou cuidar de você, acabou isso. Aí ela começou a comprar fígado. Aí fazia aqueles bifes de fígado, sabe? Feijão, não, vai comer feijão, vai comer fígado. Tá? Aí eu comecei a me alimentar. Depois eu fui lá fazer o exame de sangue e o negócio mudou. Aí depois quando eu me cortava, eu vi que o sangue estava grosso, aquela coisa de sangue, o sangue estava na água. Por falta de quê? De alimentação, pessoal. Estão entendendo direitinho? Aí o Paulo falou para eles, se vocês não comer, vocês vão morrer, para a saúde de vocês que eu estou falando. Não iam morrer no naufrágio, mas iam morrer de nutrido. Daqui a pouco estava todo tonto ali, com alegria, porque isso aqui eles ficaram 2, 3 dias ainda ficaram tempão aqui nesse mar. Estão entendendo? Sim ou não? Aí o Paulo disse o seguinte, ó. Exorto, vós, que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá da vossa cabeça, da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partiu e comeu, e começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a... O que eles fizeram, pessoal? Eles puseram, eles entenderam que Paulo estava querendo o bem deles. Você tem que entender isso, pessoal. Às vezes a pessoa te liga e fala, você já almoçou hoje? Fulano é chato, a pessoa está querendo o seu bem. Fulano, cuidado disso aí e tal. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos, ao todo do navio, 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram se deveria encalhar nela o navio. Levantando, dessa vez eles consultaram, tá vendo? Eles saíram fazer de qualquer maneira, não. Levantando as âncoras, deixamos ir ao mar, largando também as amarras nele, e alçando a vela ao mar, ao vento. Não. E alçando a vela maior ao vento, dirigiu-se para a praia.
dirigiu-se para a praia, dando, porém, um lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fim sua proa ficar imóvel. Mas a pomba abria-se com a força das ondas. Então a ideia do soldado foi que matasse os presos para que nenhum fugisse. Olha só. Ele já naquela situação, daquela, ele ainda estava pensando nos prisioneiros fugir ainda. Esse homem não tinha juízo, não. Ó, matasse os presos para que ninguém fugisse, escapando a nave. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pusesse a matar, se lançasse no meio ao mar e se salvasse em terra, e os demais em tábuas, e outro em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra como o pessoal. Mas eles foram salvos por quê? Vamos ver se vocês estão entendendo. Por que eles foram salvos, pessoal? Porque eles entenderam, eles até erraram, porque eles não ouviram Paulo. Mas depois, no meio do caminho, eles começaram a entender que Deus estava usando. Eles ouviram uma pessoa que estava sendo usada por Deus. Eles ouviram uma pessoa que estava sendo dirigida por Deus. Estão entendendo, gente? Então, a mesma coisa somos nós. Para a gente se salvar nossa família, a gente prosperar, um milagre acontecer na sua vida, é preciso você ouvir uma pessoa que está sendo dirigida por Deus. Eu, quando vou fazer qualquer coisa na minha vida, gente, eu peço uma orientação a Deus, sabia? Por quê? Porque Deus é o dono de toda ciência, de toda sabedoria. Ele é que dá sabedoria aos homens. Quer ver um exemplo? Quem ensinou Noé a construir aquela arca? Ele não era arquiteto. Que curso de construção de arca que Noé fez? Quem botou as medidas, tudo certinho na mente de Noé, de um homem só? Quem fez? Quem era Noé, gente? Noé não era arquiteto, nada disso. Ele construiu uma arca que suportou ficar, acho que cerca de 120, não foi? Foi cerca de 120 dias. Não é sobre o mar. É sobre um dilúvio que cobriu até os montes mais altos da terra. Não cobriu. Tu imagina, o mar já é aquele gigantesco. Tu imagina uma terra inteira, o mundo todo coberto. Até os montes mais altos. A arca que ele construiu suportou levar ele, a família dele, casal de cada bicho que pesa tonelada, olha elefante. A arca ficou lá flutuando sobre a água 120 dias. A arca não afundou, não entrou água dentro da arca. Aí você pega aí já aquele navio Titanic, né? Irmão, quantas pessoas, quantos estudos teve para construir aquele navio? Muito bem elaborado, vários arquitetos, especialistas em tudo, vento, não sei o que, não sei o que lá. E com toda aquela estrutura, com todo aquele conhecimento
gengibre do assunto, o navio afundou. E no mar, não foi no mar. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente deixa de ouvir Deus. Está ali para mim, está falando da boca de uma pessoa tão simples. Para você ouvir, não, vai ter Bernardinho, o cara entende, o fulano entende, sabe o que está falando, e acaba se afundando. Eles quase morreram. Ele preferiu acreditar mais no piloto, mais no mestre, na vida que ele estava. Mas no meio do caminho, eles mudaram de ideia. Não vou ouvir esse homem. Esse homem está com Deus. E por eles terem ouvido é que eles foram salvos. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. É para vocês ouvirem o conselho de Deus, a palavra de Deus que seguia, que você consegue se salvar a sua família, prosperar, mudar a sua história, entendeu? Ter saúde. Amém? Nunca devemos desprezar o conselho. Nunca devemos desprezar o conselho de Deus, pessoal. Glória a Deus. É um exemplo, é uma lição para a gente isso aqui. Amém? Sempre vai com o que Deus está te guiando. Claro, peça para a pessoa que não tem Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, que você vai acabar ficando. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecendo o Senhor, Pai, por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude sempre guiado pela Sua palavra, pelo Seu conselho, Pai. Oh, Deus, não deixa a gente sair fazendo o negócio da nossa cabeça, pegar o conselho errado, ir pela cabeça errada, não deixa. Nos guia com o Teu Espírito Santo, oh, Deus, o Senhor disse em mim, nada podeis fazer, permanecei em mim e eu em vós. Permanece que eu lhe dará muito fruto. Ajuda-nos, seja o nosso guia, nossa luz, Senhor. Tua palavra diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Sua palavra. Então, Pai, o Senhor não deixa nenhum de nós se perder no meio dessa jornada da vida. Aqui foi um percurso que eles fizeram lá para a Itália. Mas nós estamos fazendo aqui um percurso lá para o céu. O alvo é sermos salvos, nossa família ser salva. E no meio dessas tempestades da vida, o Senhor nos deu um ouvido sensível para ouvir aqueles que são usados pelo Teu Espírito Santo para nos guiar. E que a gente consiga chegar santo e salvo, não só a gente, mas toda a nossa família. Pai, eu peço a mão do Senhor, a proteção do Senhor para cada um desses. Paralisa a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da saúde, da família, em nome de Jesus. Pai, Deus abençoe, cubra o Teu manto sagrado, leva todos em paz. Em nome de Jesus, receba e diz uma oferta que se entrega no céu para o seu destino. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus, você pegou direitinho, não sabe? Eu estou falando, medita direitinho. Glória a Deus. Que Deus, quando você vem para a igreja, você medita naquilo ali, Deus ainda vai falar com você mais profundo. O vestido da Natasha, o vestido da Natasha da Luciana é quase a mesma coisa. Passou perto. Passou perto. Glória a Deus.
Bíblia, tá?